É, se todos estiverem de acordo com a gravação, escrevam no chat, por favor. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ao professor Vinícius pela apresentação nos seminários. A nossa estrutura é 40 minutos de apresentação e 20 minutos de perguntas e debate ao final. O professor Vinícius vai falar sobre novas abordagens da segregação. Uma boa palestra a todos. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês todos. E então é muito legal poder usar essa oportunidade aqui para a gente poder compartilhar as nossas pesquisas. A gente já está, acho que essa é a 5ª ou 6ª semana de apresentações, né? E então eu vou mostrar para vocês hoje pesquisas que vão, na verdade, eu vou de certa forma fazer remeter assim desde o começo da minha trajetória de pesquisa, olhando para esse tema de segregação. Tudo começou para mim na pesquisa, vamos dizer assim, quando ela passou a ser sistemática, no meu mestrado, com o tema da segregação. E aí eu vou construir um arco rápido e chegar nos trabalhos mais recentes, e aí abordar algumas coisas que o nosso grupo de pesquisa está fazendo agora, tá? Então, essa é a ideia, mostrar esse panorama de novas abordagens, com a ênfase, claro, na produção do nosso grupo de pesquisa. Então, iniciando por algumas abordagens usuais de segregação, né? Segregação está, digamos, sob investigação mais sistemática desde do final do século XIX, né, com o trabalho do Charles Booth, em Londres. Esse cara com uma equipe, esse cara foi um pioneiro, e tá, um visionário. Ele colocou uma equipe de pessoas, montou uma equipe de pessoas em campo, né, batendo de porta em Londres, um trabalho gigantesco, literalmente entrevistando as pessoas, tipo um censo, assim, né, mas focado em classes sociais. Ele definiu naquela época, com os meios que tinham, um leque de classes, vocês estão vendo ali, inclusive ainda atravessado por preconceito, né, ainda não tinha muito uma teoria social amparando esse tipo de análise, né, pioneira. Então vocês vejam ali as cores, né, que vão desde a cor mais escura para as classes que ele chama até de semi-criminal, né, até as classes mais endinheiradas, vamos dizer assim, vermelho e amarelo. Então ele detecta ali, já aparecem padrões, né, vamos dizer assim, esses grupos sociais distintos não aparecem distribuídos no espaço de maneira homogênea. Então é um primeiro achado enorme, assim, que essa pesquisa empírica mostrou. Aí, em seguida, vocês conhecem a abordagem da Escola de Chicago, né, que estabeleceu assim as fundações de uma pesquisa de uma sociologia urbana, de uma teoria urbana também, com esse foco na segregação residencial também, né, olhando, e aí a proposição desse modelo, um modelo que coloca lá no centro a área de negócios, a área de trabalho, e também, à medida que vai avançando, deixa eu só um instantinho aqui, à medida que vai avançando em direção à borda, a gente tem uma estratificação de classe, né? No caso, esses caras são americanos, então eles estão olhando ali para esse anel próximo à área de trabalho ali, uma área de trabalhadores, vamos dizer assim, manuais, né? Essa classe trabalhadora, working class, e depois uma área residencial, que ele chama assim, na verdade, uma área de residencial, uma área que é residencial para as classes mais abastadas. E isso acaba fazendo sentido no contexto americano. Vejam esse mapa de Nova York, né, onde tem, exceto a área de Manhattan ali, que é bem cara, né, quanto mais rosa e vermelho ali, mais alta a renda, né, renda per capita, nesse censo de 2000, na verdade, um dado meio velhinho, mas esses padrões acabam sendo estáveis, né, esses padrões residenciais. Então, exceto esse núcleo ali mais de alta renda em Manhattan, bem no coração do círculo ali, né, quando vai indo para a borda, ali a 20, 30 milhas, né, começa a ficar mais e mais alta renda. Então isso, de certa forma, corrobora bastante aí, ou até certo ponto, o modelo da Escola de Chicago. O nosso modelo no Brasil, em outras cidades também europeias, né, latino-americanas também, não é muito esse
da Escola de Chicago. A gente tem ainda que as nossas elites tenham abandonado os centros das cidades de médio e grande porte, né, o modelo periférico acaba ainda seguindo uma espécie de padrão de queda do valor do solo, na medida em que a distância aumenta em relação ao centro, né, e ainda que seja bastante complexo no caso brasileiro, a gente tem condomínios afastados, né, condomínios caros afastados, então é bem complexo, mas ainda assim tem uma certa inversão aí em relação ao modelo americano. Nessa minha fala, aliás, eu vou fazer um percurso bem assim, como uma espécie de mau hábito meu, né, de colocar bastante informação, assim, então vou fazer uma espécie de sobrevoo, tá, e vou pedir que vocês vejam os artigos, a gente pode mandar depois esses artigos aos interessados. Então, outra abordagem clássica aqui é o modelo de Schelling, né, de dinâmica de segregação residencial também. O Schelling é um cara que ganhou, ele era economista, né, ganhou Nobel de Economia em 2005, e esse modelo é absolutamente pioneiro, assim, uma série de coisas, né, um modelo dinâmico, um modelo com essa representação muito elementar, né, e também muito elegante, porque ela tenta capturar essas distribuições residenciais no espaço de maneira a incluir, assim, digamos, a preferência locacional das pessoas. Quer dizer, imagina que, digamos assim, eu sou professor universitário e quero morar perto de outros professores universitários. O Schelling demonstra de maneira muito brilhante que mesmo que eu não queira ser uma pessoa super segregadora, do tipo assim, eu só quero ter, por exemplo, 33% dos meus vizinhos professores universitários. Se todo mundo pensar assim, a única maneira de atender, digamos, de comportar esses desejos locacionais, né, de vizinhança, é com um padrão segregado tipo esse C aqui, né, quer dizer, já começa a emergir um grau de segregação ali. Se eu quiser metade dos meus vizinhos professores universitários, e se todo mundo tiver o mesmo desejo, o padrão fica ainda mais separado, e assim por diante, aqui com 2/3 de vizinhos iguais, e aqui no F com 3/4 dos vizinhos iguais. Então, para acomodar esses desejos, vamos dizer assim, essas preferências, emerge um modelo fortemente segregador. Então, a nossa realidade brasileira é mais perto, talvez, disso aqui, né, de desejos de segregação, sobretudo de certos grupos sociais. Mas é um modelo que mostra algo contraintuitivo, ou seja, que mesmo que não haja uma força poderosa segregadora, ainda assim, a emergência da segregação residencial é muito fácil de acontecer, então a gente precisa olhar com muito mais sutileza para isso, e muito mais, porque o problema é mais profundo e mais delicado. E Schelling faz sentido. Vejam aqui em Nova York, por exemplo, dados de segregação residencial étnica. Vejam ali as cores, né, significam as etnias, os brancos em Manhattan. Manhattan está aqui, ó, né? Central Park é esse grande retângulo, Manhattan. Vejam esse cluster vermelho asiático, isso aqui é a famosa Chinatown, né? Vejam os hispânicos em Jersey City, os hispânicos no Queens, aqui nessa área em Queens, os negros no Harlem, no norte de Manhattan, né? E assim por diante. Então, aqui, muitos negros nesse miolo do Brooklyn, né? Enfim, então Schelling tem razão, quer dizer, é uma coisa impressionante. Rio de Janeiro, então vejam aqui como é que está a nossa questão de renda, né? Renda é um padrão, é um vetor muito forte no Brasil, né? E vejam que né, o Rio não obedece muito um padrão, digamos, nem Escola de Chicago, nem o padrão de cidade concêntrica, porque é uma cidade que nasce à beira de um corpo d'água, então ela tem um centro excêntrico, né? E ela, digamos assim, essa amenidade paisagística do mar, etc., acaba alterando todo o perfil de valores do solo, e isso impacta, então, a distribuição das classes no espaço, e também da raça, etnia ou cor da pele, como é o termo mais atual. Então, vejam a forte correlação. Eu vou falar sobre isso mais tarde. No final da apresentação, eu vou voltar a uma pesquisa nossa em andamento agora sobre isso. Então, vejam também ainda a relação entre segregação residencial e a segregação física, ou segregação puramente espacial, ou por acessibilidade, ou por distância. Notem que há nuances na segregação, há
camadas de segregação, ou dimensões, ou faces distintas, que a gente também tem que começar a separar, né, de maneira bem analítica, bem tentando ver quais são os componentes da segregação, quais são as dimensões dela, as formas da segregação, e como essas formas dialogam. Esse é um trabalho que nós também estamos fazendo agora no meu grupo de pesquisa, espero poder mostrar um slide sobre isso no final. E aqui, então, mostra, por exemplo, a relação entre renda, né, de branco a preto ali, nos tons de cinza, quanto mais escuro, mais alta renda, né, em Franca, São Paulo, e acessibilidade nas ruas, né, quanto mais vermelho, mais acessível, quanto mais azul, menos. Então vejam que tem uma certa correlação aí entre a acessibilidade física, né, ou a segregação física, do tipo, eu moro longe, eu estou segregado fisicamente, ou por distância, ou por acessibilidade, e também a minha renda tende a ser menor. Então tem uma correlação aí entre a localização da residência, né, e espacialmente, né, distâncias, e também renda, ainda que tenha complexidade, porque cidades não são, afinal de contas, né, como computadores ou relógios perfeitamente, né, vamos dizer assim, com padrões super claros e definidos, tá? Então essas são visões territoriais da segregação, né, com uma temporalidade lenta e da formação do espaço residencial, da formação da acessibilidade, e eu tenho buscado, assim, leituras que sejam mais dinâmicas, quer dizer, como é que a gente consegue ir além dessas visões né, dessa temporalidade mais longa, de décadas ou de séculos aí, e a gente olha para a segregação como um fenômeno no aqui e no agora. Essa era a minha pergunta desde o meu mestrado, lá em 98, 99. E aí tudo começou assim, quer dizer, começou com aquele mestrado em 98, 99, aí com um ano mais ou menos de mestrado eu submeti um artigo para o Enampur, que foi em Porto Alegre naquele ano, foi uma coincidência, para nossa sorte, a gente submeteu um artigo, nós fomos selecionados como um dos melhores artigos, por uma das áreas, né, por coincidência a professora Fernanda Sanches também teve um artigo selecionado como o melhor da área dela, tá ali em verdinho, né? A Fernanda era doutoranda, eu era mestrando, olha só que legal, né? E o curioso é que, enfim, hoje a gente trabalha juntos no mesmo programa. Então, essa primeira publicação e tal, já com as hipóteses e uma proposição teórica e de método. E aí, quando eu vim para a UF, em 2009, eu consegui fazer pesquisa profissional, né? Finalmente, eu consegui ter acesso a pessoas interessadas em pesquisa. Eu fiquei alguns anos dando aula em cursos privados, né? E eu não conseguia escrever, não conseguia pesquisar. Realmente foi um período, uns 4 anos assim, complicados nesse sentido. E aí vim para a UF e realmente esse caminho de pesquisa se abriu para mim, e aí eu pude ter acesso a um grupo de pesquisa, alunos, né, de graduação, de pós-graduação, né, verba de pesquisa via editais, via CNPq, eu passei a ter acesso a isso, e aí mesmo com poucas verbas a gente conseguia, ou nenhuma verba a gente conseguia fazer pesquisa, né, e aí a ideia é da gente investigar essa segregação dinâmica, né? E aí, lembrando as etapas do problema de pesquisa, definindo primeiro o problema de pesquisa, aí a gente confronta com o estado da arte, a gente conceitua o nosso problema de pesquisa, tudo isso é muito dinâmico, né? Essas coisas estão em movimento, em comunicação, sempre. Aí a gente parte para a definição do método, também envolve lá um confronto com o estado da arte, e vai para o estudo empírico, quando a pesquisa pede, né? Nesse caso, essa pesquisa pedia, e frequentemente é o caso, como você sabe. Então, a gente desenha a coisa empírica. Então, a forma como eu modelei esse problema de pesquisa foi assim, quer dizer, a segregação não afeta só espaços, né, os espaços residenciais, ela afeta as pessoas. Quer dizer, então o foco aqui nas pessoas também, né, colocar as pessoas no centro, no sentido de que aquilo que as pessoas fazem, a ação das pessoas no seu cotidiano, isso tem a ver com uma espécie de caminho, vamos dizer assim, de uma filosofia, de uma base epistemológica, tá, que eu tenho, que eu compartilho, chamada realismo ou realismo crítico, que é uma corrente epistemológica, né, de pesquisa, assim, que é pós-positivista, né, assim como tantas outras, pós-positivista, que olha para o mundo como um mundo, vamos dizer assim, além de leis, além de regras, além do que é previsível, além da ordem, né, coloca as pessoas também como atores reflexivos
no centro das questões todas, olha o mundo de maneira, vamos dizer assim, super relacional, né? Eventos, fatos, coisas, objetos, pessoas, né? Outras espécies, vamos dizer assim, não só a espécie humana, outras espécies, tudo isso em movimento, em interação, né? E isso é a ideia de um realismo, né, como base filosófica, base epistemológica, então foco nas pessoas também, não só nos territórios e no movimento das pessoas e na possibilidade de encontro das pessoas. Quer dizer, a segregação, aí eu encontrei em algum momento lá um cara que tinha uma noção de segregação genial, né, simples e genial, que a ideia de segregação não apenas como separação física, né, separação física do tipo, pobres moram lá, ricos moram aqui, classe média mora ali, mas a segregação como restrição do contato entre as pessoas, né? Freeman é um cara, um teórico de rede social brilhante. Rede social, eu falo aqui não de Facebook, né? Eu falo de rede social no sentido sociológico. Então, a ideia é propor essa visão de segregação que vai além dos territórios, né? Envolve os territórios, mas vai além, né? E inclui aí as trajetórias das pessoas no espaço, as ações das pessoas, os movimentos, a mobilidade, que aí estruturaria, então, as nossas redes, né, de apropriação do espaço e que, vamos dizer assim, tem a ver com a possibilidade de encontro das pessoas. Vamos abrir isso na forma de uma hipótese agora, ou uma sequência de hipóteses. Primeiro, a renda tem impacto aí, né? Pessoas socialmente diferentes têm, vamos dizer assim, pessoas com rendas diferentes, né? Ou seja, com grupos que, vamos dizer assim, que são de classes diferentes, por exemplo, têm níveis de mobilidade também diferentes. É uma primeira hipótese, isso soa bastante intuitivo, né? Vários pesquisadores, né, vários dados, inclusive de IBGE, ou pesquisas de orçamento familiar, acabou de sair uma nova agora, apontam para isso. Então, essa minha hipótese tem um eco forte na literatura e na empiria. Bem, então essas diferenças de mobilidade vão gerar ou gerariam aí redes de movimento das pessoas no espaço urbano também diferentes. E vão gerar, portanto, diferenças nas oportunidades de encontro. Quer dizer, se eu sou uma pessoa de menor renda e eu sofro mais fricção no meu movimento, eu tenho a minha mobilidade mais restrita, porque eu dependo do transporte coletivo, porque eu tenho um salário menor para investir na minha mobilidade, nas atividades que eu consigo realizar no meu cotidiano, então a minha mobilidade mais restrita vai limitar as situações de encontro que eu posso ter, né? E então enquanto eu tenho mais renda, eu posso fazer mais atividades, diversificar as atividades, eu posso ampliar oportunidades de encontro, né? E isso também tem a ver com a probabilidade de encontro entre os socialmente similares, quer dizer, se eu tenho um grau de mobilidade menor, quer dizer, eu tendo também a encontrar pessoas com esse grau de mobilidade menor, mais restrita, e isso reforça o que a gente chama de, vamos dizer assim, de redes sociais mais homofílicas ou mais similares, tá? E isso vai gerando redes sociais, redes de movimentos segregadas no espaço, né? Portanto, redes sociais homofílicas ou, vamos dizer assim, nas quais as pessoas são mais parecidas entre si socialmente, né? Tipo, compartilham estilos de vida, renda, etnia, etc, tá? Então, essa é a sequência de hipóteses. Aí vejam que a gente depois vai tentar desenhar um método para verificar se isso é o caso, né? E aí, para completar ali, tem uma questão de diversidade nas redes sociais, né? De pobres e de ricos. Vamos chegar lá. Então, seguindo vamos dizer assim, a lógica da pesquisa, eu preciso agora ver o que a literatura traz, né? O que foi produzido sobre esse problema de pesquisa no tempo. Qual é o estado da arte disso, inclusive? Então, eu tento buscar os clássicos e tento olhar para o estado da arte no tema. Então, olhando para algumas pesquisas, eu não vou conseguir fazer um panorama super amplo agora, mas a literatura, os meus artigos estão lá para vocês acessarem. Então, sobre proximidade espacial, renda e redes sociais. O Frederico de Holanda, né, colega da UNB, então ele, em 2000, olha só, esse trabalho me impactou muito. Eu estava no mestrado e aliás, eu tinha acabado de acabar o mestrado, mas eu já conhecia a pesquisa do Fred. E aí eu vi que ele mostrou, né, que em Brasília as pessoas mais pobres têm maior dependência da proximidade para estabelecer relações pessoais, ou seja, para formar suas redes de amigos, né? Então, o raio de alcance influencia
na tua capacidade de fazer amizades e os mais pobres, então, têm mais dependência da proximidade. Isso é bastante intuitivo, né? A gente consegue imaginar isso. O Eduardo Marques, pesquisador de São Paulo, super rigoroso, super competente também, assim como o Fred, ele vai encontrar diferenças nas redes sociais. O Eduardo, ele entrevista pessoas, assim, do tipo, cada entrevista dura 1 hora, e aí ele pede todos os contatos sociais das pessoas, os amigos, todos, amigos e amigos de amigos e amigos de amigos, então ele monta uma rede super complexa, individual, e ele vai relacionando com a renda, e ele verifica, então, que tem diferença de diversidade, de tamanho e de diversidade nas redes sociais de pessoas com rendas diferentes. Então, tipo, mais pobres têm redes sociais presenciais, né, menores e menos diversas do que as pessoas com mais dinheiro, tá? E na verdade, quando a pessoa de menor renda consegue aumentar a sua rede social, o tamanho e a diversidade da sua rede social, também tende a diminuir os efeitos negativos da sua própria segregação espacial. Então, ele viu que as pessoas né, que vivem em favelas em São Paulo tendem a viver mais longe, né, e ter redes sociais menores e menos complexas. Mas quando essas pessoas mais pobres conseguem ampliar o tamanho da sua rede e a diversidade, conseguem também diminuir um pouco os efeitos negativos da segregação espacial sobre a sua renda, por exemplo. Um trabalho brilhante, né? Aí a gente tem pesquisa em outros países, né, tipo Estados Unidos, na Califórnia, tem Israel com esses autores, na França, na Finlândia, na Rússia, na China, e aí então volta mais para trabalhos mais antigos um pouco, né, não só estado da arte, mas convergindo em olhar para redes pessoais, variando mais com a classe do que com contextos culturais e regionais. Então classe importa, gente, renda importa. Outras coisas super atuais agora é a conexão entre transporte, mobilidade e exclusão social. Nós tivemos o Rafael Pereira, do IPEA, né, um jovem brilhante aí também, né, que nos mostrou, ele deu a aula inaugural no PPGAL, mostrando essa relação, outras abordagens muito frescas aí, que vão além da segregação territorial e residencial, tá? Mas que olham para a questão, por exemplo, das possibilidades de segregação, digamos assim, em torno do trabalho, em torno de lugares de consumo. Então, nos últimos 20 anos, 15 anos, sobretudo nos últimos 10 anos, para ser franco com vocês, houve um crescimento da diversidade de trabalhos e uma sensibilidade espacial e social maior e comportamental também. Então começaram a olhar mais para as pessoas, tá? Nos anos 2000, nos anos lá de né, anos 2010, mais e mais. E também essa abordagem que eu desenvolvo aí, olhando para as trajetórias das pessoas no tempo e no espaço, né? E aí tem realmente poucas pessoas muito poucas pessoas fazendo esse tipo de análise, mas está crescendo agora, né? E então, agora a questão que eu coloco para vocês é como é que a gente verifica empiricamente, então, essas diferenças de mobilidade, né? E esses efeitos aí da mobilidade sobre as pessoas, tá? Então a gente desenhou um método para isso, eu e meus coautores, nesse caso, a gente trabalhou com Maíra Pinheiro, Roberto Pasqualino, nesse primeiro momento, e nós entrevistamos pessoas em Niterói, montamos um grupo de pesquisa, incluiu Mirela Furtado, Júlia Cantarino, que depois vieram a fazer mestrado no PPGAL, e nós entrevistamos pessoas na rua, naquele momento, falando aí de 2012, né, 2014, enfim, a gente, com esforço, entrevistamos 150 pessoas na rua, né, e perguntamos a renda, aonde a pessoa mora e trabalha, onde ela consome, onde ela vai no médico, onde a pessoa se diverte, pedimos 10 amigos, onde esses amigos moram e como a pessoa conheceu esses amigos, e tudo que a pessoa fez no dia anterior à entrevista e por onde ela passou e tal, os lugares e como ela se deslocou. E a gente mapeou tudo isso, né? E aí a gente testou vários métodos, tipo esses aí, né, isso aí é 2010, 2012, tá? A gente testando essas coisas aí, né? As relações entre casa e trabalho, né? Então, vejam ali, as casas são os triângulos. A gente testou a localização dos amigos, vejam que é mais a relação entre casa e a casa dos amigos, né? Casa dos entrevistados e casa dos amigos é mais intrincada. Vejam que a concentração do trabalho mais no centro
ela gera um padrão ali em cima mais concêntrico, né, mais convergente, enquanto que embaixo mais difuso. Olha que interessante esses padrões, né? E aí o que a gente começou a publicar foi isso aqui, quer dizer, vocês vejam as faixas de renda aí, a menor faixa de renda é azul, uma faixa de renda média é em amarelo, e a rosa é para renda alta. Os valores aparecem em algum lugar aí, desculpe, o dado poderia estar aqui, talvez, acho que aparece depois, tá? Mas a gente colocou nesses extratos, né, isso também defasou no tempo, essas rendas, e vejam aí os padrões, e vejam que interessante, então a gente começa a ver padrões emergindo aí, né, uma certa predominância dos rosa mais ao sul, né, de Niterói, os amarelos mais generalizados aí, né, incluindo o sul, mas intensificando mais ali no centro de Niterói e ao norte, né, também, e os azuis, né, mais ao norte de Niterói. Então vejam, a gente levantou mais de 2.000 lugares de destino, mais de 1.500 destinos eventuais, do tipo médico, lugares de diversão e tal, e vejam coisas interessantes aparecendo aqui, não só um retrato da segregação mais dinâmico, né, nas trajetórias segregadas, do tipo essas onde dominam os rosa, dominam os azuis, né, mais separadamente, mas também vimos lugares que misturam as classes, né, tipo esse aqui, ó, esse nó onde eu estou com o cursor, ali tem amarelo, azul e vermelho e rosa, e aí vocês podem imaginar que lugar é esse em Niterói, né, que mistura classes assim, e vocês já estão elaborando as suas hipóteses, e acho que provavelmente muitos acertaram, de que é o shopping, né, é o shopping no centro de Niterói. Aqui também tem uma certa mistura, vejam ali, que é também o terminal, né? Então vejam a importância desses atratores, esses macro-atratores, e aqui nós temos um shopping que não segrega, é um shopping ao contrário, ele é uma espécie de integrador urbano, ainda que os andares do shopping gerem uma certa diferença de renda, né, com as lojas mais caras mais acima, então são as sutilezas da microsegregação, que é onde eu vou chegar mais no final da apresentação, se der tempo, né? Então, avançando, daí a gente desenvolveu um método para tentar avaliar a mobilidade individual, a gente desenvolveu uma medida para isso, eu vou ter que ser bem rápido agora, tá? Então, a gente criou uma medida de mobilidade, né, um conceito, uma medida que tem a ver com a fragmentação dos trajetos das pessoas, a extensão, né, as distâncias que as pessoas percorrem e quantas atividades as pessoas fazem, né, na cidade, né? Então a gente criou essa medida combinada, a gente mede fragmentação usando o Mandelbrot, que é um cara aí que propôs uma ideia de fractais e tal, muito legal, muito sofisticada, não vou entrar no mérito dessa formulazinha, né? Eu não sou muito bom nisso, mas meus coautores ajudam bastante a construir esse tipo de método, mas a gente precisava, basicamente, olha só, não bastava eu perguntar para as pessoas, como é que tu sentes aí a tua mobilidade, né? As pessoas podem dizer assim, minha mobilidade é alta ou é baixa, as pessoas têm, dizer assim, que são dentro dos seus túneis da experiência, da sua experiência, né, dos seus sentidos. Mas eu tenho grande dificuldade de construir um panorama com isso, né, um panorama que seja comparativo, onde eu possa ver diferenças entre, por exemplo, pobres e ricos, ou classe média, e as sutilezas nisso. Então, a gente tem que desenvolver um método mais sistêmico, uma forma que consiga capturar aí, né, vamos dizer assim, traços mais concretos, vamos chamar assim, não apenas, não só incluindo talvez essa leitura subjetiva, é possível fazer isso, então a gente conversa com as pessoas, né, mas também pegando de fato os seus trajetos no espaço, né, inclusive o tempo que as pessoas podem levar para chegar aos lugares, e aí a gente consegue lidar com um número de segmentos e tal, e construir uma medida composta que vai colocar aí as distâncias, a fragmentação e também as atividades. Vejam os resultados agora nesse gráfico chamado box plot, né, que são essas caixas onde a linha é a mediana, né, as observações aqui, as cores significam as rendas, né, baixa renda, média ou menor renda, renda média e renda mais alta, né, seguindo as cores anteriores. Metade das pessoas entrevistadas estão concentradas dentro dessa caixa, né, variando ali, vejam que o eixo
Y é a extensão dos percursos, né? Olha só, aqui tem 25 quilômetros, olha só. Então tem pessoas ali que estão chegando a percorrer 25 quilômetros, por exemplo, para chegar, digamos, na sua trajetória. E vejam que a linha aqui no centro é a mediana, né? E esses pontos são os outliers, né? São pessoas que têm, assim, que um comportamento que escapa do comportamento mais típico, né? Que está dentro dessa caixa. E vejam que as pessoas com mais alta renda têm um comportamento percorrem distâncias mais parecidas entre si e a mediana é mais baixa, tá? Então isso aqui corrobora, de certa forma, aliás, corrobora a nossa hipótese, né? Então, agora vejam o número de atividades que as pessoas conseguem fazer. Também, as pessoas com mais dinheiro fazem mais atividades no dia. Também corrobora lá a nossa hipótese, bem intuitiva, né? Não tem nenhum problema, aliás, quando o resultado não corrobora a hipótese, ok? Também é uma contribuição importante à ciência. Quando o meu resultado não corrobora a minha hipótese, isso também esclarece coisas, né? Mas vejam que aqui as pessoas com mais dinheiro, então, tendem a fazer mais coisas no dia, e a nossa medida de mobilidade, que compõe tudo isso, né, mostra que também tem essa tendência geral aí, quanto maior a renda, maior a mobilidade, tá? Então, isso corrobora a nossa hipótese de que grupos sociais com maior renda tendem a ter mais mobilidade individual, né? E isso pode afetar lá o que a gente chama de esferas de sociabilidade. Vejam esse dado importante aqui que mostra aonde, tipo assim, ó, como as pessoas fizeram os seus amigos, né? Yasmin, quanto tempo Professor, tem? 10 minutos? 10 minutos. Ok. Então vejam aqui que, por exemplo, vejam que quanto maior a renda, maior o papel da educação, né? Maior o papel da educação na minha renda, na minha rede social. Aqui são digamos, os lugares ou situações nas quais eu conheço, eu faço meus amigos. Isso é o que nós perguntamos às pessoas. E nós levantamos que quanto maior a renda, maior o papel da educação. Vejam aqui o papel da vizinhança, gente, em azul. Quanto maior a renda, menor o papel da vizinhança. Olha só, 150 entrevistados não oferece grande força, vamos dizer assim, grande força estatística, né? Não tem muita robustez nisso, né? Mas já nos dá um certo indício de que é um comportamento. Depois a gente mediu o grau de diversidade nessas redes, né? E viu, usando essa fórmula aqui de diversidade, nós medimos a diversidade nas redes e corrobora a hipótese de novo. Ali, a diversidade nas redes pessoais de pessoas de menor renda é menor do que nas pessoas de renda mais alta, tá? E isso também, depois a Mirella Furtado fez um estudo no seu mestrado, ela entrevistou 30 alunos, também não tem robustez, né, infelizmente, porque teria que ter, sei lá, mais de 100 ou 200 entrevistas para ganhar mais robustez, mas ainda assim também corrobora, vamos dizer assim, converge nos achados. Vejam que uma pessoa de classe média tem muito mais gente na sua rede pessoal, né, cada nó aqui é uma pessoa, cada linha é a pessoa conhecer a outra. E agora vejam, vamos ver agora mais resultados aqui, né, em comparação com nossas hipóteses. Vejam que as pessoas com maior renda moram mais perto do centro, elas moram mais perto do trabalho, né, elas usam menos transporte público, né, com menos distâncias, e assim por diante. Isso também vai corroborando a hipótese de que há diferenças de níveis e de padrões de mobilidade, e a gente também daí, olhando para aquelas redes sobrepostas, a gente enxerga que as pessoas com renda mais baixa e as pessoas com renda mais alta, quando a gente sobrepõe os seus trajetos, apenas 2% desses trajetos são sobrepostos entre os mais pobres e os mais ricos, enquanto que os mais ricos e os classe média sobrepõem 37% das suas rotas. Olha que interessante. Mas, de novo, tem pouca robustez. Aí a gente publicou isso, né, lá nesse journal, que é um journal muito legal, publicou em livro, veio a fama, veio a fortuna, né, toda a equipe
Thomas, uma brincadeira, obviamente, ninguém ficou rico fazendo isso aqui, mas é legal, é muito legal publicar, né? Só que a nossa amostragem é pequena, né? Então a questão, como é que a gente expande essa abordagem? E aí, para entender redes com mais gente, né? Aí a gente usou o Twitter, aí um ex-aluno chegou, pô, Vini, vamos fazer aí né, vamos usar o Twitter para olhar para aquela coisa lá das redes. Eu falei, pô, muito legal, João Meirelles aí. Propôs isso, montamos um time com Maíra Pinheiro, Henrique Loreia, e a gente coletou dados, né, tipo assim, deixou um computador foram 56 horas um computador da prefeitura, assim, tipo, o João trabalhava na prefeitura, no Pensa, né, que é um grupo de nerds, naquela época trabalhava na prefeitura, e aí deixamos uma máquina lá, gravando todos os tweets que as pessoas postaram naquelas horas, a gente filtrou os usuários, né, para tirar os robôs e tal, ficou com 2.500 usuários, mais ou menos, ou seja, de 150, a gente deu um salto para 2.500 usuários. Claro que é um estudo muito mais robusto no sentido da amostragem, porém, é uma amostragem anônima, a gente não pode entrevistar as pessoas, então tem muita perda de detalhes aí, mas a gente conseguiu fazer inferências sobre aonde as pessoas moram, né, a partir dos primeiros tweets da manhã, tipo, se repete o tweet em 3 manhãs, a chance da pessoa morar ali é alta, a gente fez inferências, né, e aí a gente conectou os tweets, né, tipo, a pessoa tinha que tweetar de pelo menos 2 lugares, né, para a gente poder ligar os tweets e fazer uma inferência de que a pessoa, então, percorreu um certo trajeto entre as duas posições dos tweets. Aí a gente compara a distribuição de renda, né, estática residencial, vamos dizer assim, à esquerda, com os nossos tweets, mostrando que as pessoas realmente, né, esse padrão da direita aqui é muito mais diversificado, quer dizer, as pessoas não, elas realmente se movimentam e geram padrões mais complexos de segregação, mas também de possível interação, vamos chamar de contato entre classes, né? Aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente avalia estatisticamente a qualidade do nosso sample, né, em comparação com a população real aqui, a renda dos usuários do Twitter com a renda da população, vejo que tem curvas parecidas, a gente compara isso quantitativamente, deu uma regressão muito alta, ou seja, essas variáveis têm um comportamento parecido, a renda do morador no Rio de Janeiro, de toda a população, e a renda dos usuários do Twitter, a gente consegue daí chegar a esse tipo de resultado aqui, né? Os azuis são as pessoas de menor renda, e aí vai subindo a renda até chegar no vermelho, né? Alta renda, e aqui esse último gráfico, vejam os padrões, né? Como as pessoas de menor renda navegam por toda a cidade, enquanto os de mais alta renda navegam mais ao sul e a esse miolo aqui. Agora, sobrepondo, do tipo assim, a classe ou o grupo de renda que predomina naquele espaço, pinta o espaço com a sua cor, vamos dizer assim, então vejam que os vermelhos predominam mais ao litoral, e vejam aonde, então, as demais faixas de renda vão navegando, usando dados, usando esse recurso do Twitter. Então, a gente teceu esse panorama, e tem algo acontecendo aqui. Sim, aí a gente comparou, vejam assim, para concluir, para tentar e para, né, fechar essa apresentação, a gente tem aqui comparando os grupos de renda mais baixa, vejam o quanto eles compartilham, né, compartilham muitos espaços, enquanto o grupo de menor renda e o de mais alta renda compartilham muito poucos espaços, mesmo na sua trajetória dinâmica no espaço, tá? Aqui são espaços que mais misturam as classes, né, essas faixas de renda, quanto mais vermelho, mais mistura, e a gente consegue também, a partir do tempo dos tweets, a gente consegue fazer inferências, uma coisa que eu nunca pensei quando eu sonhei com isso lá no meu mestrado em 98, 99, eu pensei, poxa, será que um dia a gente vai conseguir ver essas redes no tempo e no espaço, em tempo real, e a gente está muito perto disso. Na verdade, a gente já pode fazer isso. Tipo, se eu tivesse acesso aos dados do Google, né, por exemplo, a gente poderia construir isso agora, entendeu? Com um time de pesquisa, né? E ver em tempo real isso acontecendo. Então, nós conseguimos fazer hoje com esses dados de mobilidade, por isso que é tão importante a gente se atualizar em pesquisa com novos recursos, usando informação geográfica e esse tipo de recurso de Big Data, né? E aí vejam, então, olhando aonde as pessoas podem se encontrar, pessoas de rendas diferentes no espaço e no tempo. Olha que coisa... Pô, quando eu vi isso aqui, quando a gente construiu isso aqui, e assim, né, com muito esforço, poxa, a gente vibrou, porque a gente conseguiu ver uma coisa que eu 20 anos antes, ou 15, nunca imaginei que a gente ia conseguir fazer, né?
E aí a gente constrói maneiras de ver, né, as chances de encontro entre as pessoas aqui. Eu não vou poder entrar muito no mérito, né, por causa do tempo, mas vejam que a gente começa a construir redes, né, redes aí entre grupos de renda, que quanto mais escuro, mais alta renda, vejam, quanto mais clara, mais baixa renda, vejam que as linhas vermelhas e espessas aqui mostram muito encontro potencial, então vejam que os mais pobres tendem a ter mais encontro potencial do que com os ricos, né, vejam que os ricos está bem isoladinho ali e não encontra muito com o pobre. A gente publicou também em lugares, e agora eu só vou mostrar aqui, eu tenho 1 minuto, eu vou mostrar uma pesquisa em andamento, né, sobre microsegregação e segregação vertical, com esse grupo de pesquisa, Camila Carvalho, Maria Fison e Yasmin Couto. A gente está olhando para microsegregação em áreas formais e informais. Aqui tem um modelo que a gente está construindo de segregação horizontal e vertical. Essa é uma tendência nova na literatura, né? Por exemplo, Thomas Malthus é um grego que trabalha com isso, entre outros caras, tipo Graham, e assim por diante. Então, a gente está olhando para a segregação residencial, como separação física, segregação social, como restrição do contato. A gente mapeia a segregação residencial, é fácil, né, usando o censo, e a gente pega essa possibilidade, essa experiência, né, da segregação através da, né, entrevistando pessoas, pegando as suas percepções. A gente montou uma survey esses tempos aí, um questionário, né, a gente divulgou, né, acho que muitos de vocês puderam colaborar com a nossa pesquisa. Nós chegamos a 650 entrevistados, né, 443 morando em apartamentos, para a gente poder construir essa leitura de segregação vertical. Aqui está o form, né, a gente colocou os mapinhas, as pessoas puderam localizar, entre outros, né, outras possibilidades que as pessoas podiam colocar. A gente mapeou população nesses bairros, a gente focou muito em bairros mais densos, né, portanto, com renda que tende a ser mais alta, mas também a gente procurou diversificar a renda com rendas também mais baixas. Mapeou o percentual de apartamentos, que era uma variável importante. A gente está no meio desse estudo agora, né, olhando para percentual, então, a distribuição da renda per capita, a distribuição de pessoas brancas no espaço. Vejam que tem alta correlação, né, essas duas coisas, alta correlação de 0,91, ou seja, 91% de similaridade entre renda e raça. E eu preciso acabar minha apresentação, e a gente chegou nesses resultados, por enquanto, só uma palhinha aqui, né, pegando, por exemplo, que as pessoas, entrevistando essas centenas de pessoas, a gente viu que a praia, de fato, no Rio de Janeiro, é o lugar onde as pessoas de rendas diferentes vão ter contato entre si. Os espaços comerciais também têm um papel, os parques também têm papel, né? Muito legal. As praças também têm um papel, o transporte público, tudo isso apareceu nas entrevistas que a gente estava fazendo. E algo muito legal, a gente olhou para 3 escalas: na cidade, no bairro e no edifício, né? E a gente vê que, por exemplo, que a segregação por renda, olhou para a segregação por renda, por cor, por orientação sexual, orientação política, sugestão da professora Lúcia Capanema, muito diálogo com ela aqui, muito apoio, obrigado a Lúcia, e religião. E vejam que a percepção das pessoas na cidade, né, quase todo mundo apontou renda, 81% das pessoas apontaram cor da pele, 44% orientação sexual, olha só, 33% dos entrevistados apontaram a questão política, olha só, 32% religião, e vejam que isso permanece parecido na escala do bairro, ou seja, a percepção das pessoas para o bairro, mas no edifício isso muda. A gente perguntou assim, como é que é a tua percepção de segregação no teu edifício? Aí só para quem mora em edifício. E vejam que apareceu a orientação política, apareceu como um fator de segregação, tá? Então, isso é pesquisa em andamento. Estamos olhando também para favelas, né, para áreas informais, analisando renda, e o meu tempo acabou, mas vejam, aqui a gente encontrou correlações entre quanto mais alto você mora na favela, mais menor tende a ser a sua renda a ser, menos branco a população tende a ser. Então são achados bem fresquinhos, que quando a gente tiver essa pesquisa pronta, a gente vai mostrar aí, certo? E com isso eu encerro, e vou parar de compartilhar, e por favor, Yasmin. Muito obrigada pela apresentação, professor, foi incrível. Agora nós temos 20 minutos de perguntas. Como são 20 minutos, a gente pede um pouquinho de brevidade.
para que a gente consiga ter várias perguntas. Podem se inscrever no chat e a professora Tereza já está com a mão levantada, professor. Alô? Posso falar, Yasmin? Obrigada. Primeiro, quero dar parabéns, Vinícius, pelo seu excelente trabalho, minucioso e rigoroso, na correlação de variáveis que podem sustentar a segregação. Eu tenho alguns comentários, quer dizer, eu tenho um comentário e algumas perguntas. O comentário é, quando você fala dos Estados Unidos, você atribui ou examina a cultura a partir da cor da pele, da etnia. Quando você fala do Rio, você entende o socialmente a partir da renda. Você escolhe, então, duas variáveis para cada grande grupo. Aí a minha primeira pergunta, você estudou a Europa para isso? Tem algum exemplo europeu onde o consumo, o nível de consumo não seja a única explicação para a segregação, como no Rio? Porque há uma certa, digamos, insere uma certa confusão na comparação, no meu entendimento. A etnia nos Estados Unidos certamente tem, por uma história de escravidão como no Brasil, uma grande concentração entre pessoas brancas, mas ainda assim lá você examina etnia como significativo de cultura e não a renda. E no Rio você examina a renda. Então a pergunta é se isso gerou alguma confusão, porque para mim ficou, quer dizer, observei essas diferenças, né? A segunda pergunta é que você avalia a segregação dinâmica. O que é curioso, no meu entendimento pessoal, porque eu também pesquiso há muito tempo fatores de agregação. E depois do pós-doc 2008, 2009, eu passei a trabalhar o que eu chamei de sedimentação dinâmica. Era essa agregação consolidada no território em termos dinâmicos, em termos das inter-relações. Então, é quase como se fosse o oposto, o avesso. Eu que gosto de trabalhar com avesso, nós estamos trabalhando avessos de um mesmo tema. Encontros e desencontros, encontros e apartamentos, né? Apartamento no sentido de apartar, né? Não de tipologia edilícia. Então, é uma pergunta sobre renda, a interpretação do social no Brasil, que equivale ao cultural etnia. Isso foi possível comparar? Primeira pergunta. Segunda, se você tem algum estudo em Europa, né, de alguma dimensão, de alguma cidade, por exemplo, em países que foram abertos pela sua história de colonização mais antiga, por exemplo, Itália, mais abertos do que Espanha e Portugal, que é mais recente. Mas, em suma, se tem história em algum outro país. E o terceiro seria comentar depois, em outro momento, não agora, essa segregação e a minha agregação, se a gente pudesse conversar em outro momento. Bom, é isso. E parabéns mais uma vez, gostei muito. Tá, obrigado, Tereza, obrigado pelo interesse e pelas perguntas. Então, a questão da etnia é muito forte nos Estados Unidos, né? A questão da raça, etnia e cor da pele, vamos dizer assim, são fatores muito fortes na leitura de segregação americana, e isso, de certa forma, eu não leio isso sozinho, na verdade eu fui levado a pensar isso com autores, a partir de autores, que, na verdade, essa leitura da questão racial conectada com a questão residencial, desde a origem lá na escola de Chicago, nos anos 15, 20, anos 10, perdão, tem trabalho em 1915, né, do Park, 28, Burgess e outros caras. Então, esses caras da escola de Chicago fixaram essa conexão entre raça, etnia, assim, não uso o termo cor da pele naquela época, né, e a questão da segregação residencial, ou seja, a localização das classes no espaço baseado, na verdade, nos grupos raciais, vamos chamar assim, porque sempre foi um fator muito forte americano. No Brasil, a gente sabe que é muito mais velado, raça está lá, etnia está lá, e cor da pele está lá. Agora, a gente, por algum motivo, aqui o nosso racismo ficou sempre, né, vamos dizer assim, soterrado, apesar dele ser absolutamente vivo, né? E aí essa nossa última pesquisa agora em andamento, que eu mostrei super rapidinho no final, aponta ali a correlação altíssima entre raça e
e renda no Brasil. Na Europa, eu de fato não trouxe referências, assim, no sentido de dados, mas eu mencionei ali o trabalho do Grossetti na França. Trabalho de 2007, não é mais tão recente, né? Mas ele olhou para a classe e encontrou essa questão de segregação também em função da renda conectada com classe na França, tá? Também tem estudo na Rússia e Finlândia de Lonkila. Enfim, né? Então, essas abordagens aí são, de fato, as abordagens residenciais, essas são as dominantes, né? Desde o início disso tudo, essa leitura da segregação com essa leitura, também é dinâmica, né? Mas é uma dinâmica mais lenta da modificação do espaço residencial, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Então, tem uma temporalidade mais lenta. Quando eu falo da questão da segregação dinâmica, eu quero dizer uma segregação em tempo real. Na verdade, o termo dinâmico, então, não é, né, esses termos são sempre, eles sempre têm limites, né? Eles são muito polissêmicos, então é sempre complicado trabalhar com eles, mas eu me refiro a uma segregação no aqui e no agora, na experiência das nossas ações, né, no aqui e no agora, dos nossos movimentos e tal. Em relação a essa questão de agregação, sedimentação, eu imagino a seguinte convergência. Quando eu proponho essa leitura, a segregação, essa em tempo real, ela não deve ser desconectada desses fatores, vamos dizer assim, espaciais mais permanentes, ou com essa temporalidade mais lenta, porque ela vai estar sempre lá. O espaço da estrutura territorial, né, das localizações segregadas, etc., vão estar sempre embutidas, animando, vamos dizer assim, moldando essas redes segregadas, né? Então, em nenhum momento eu quero implicar aqui uma dicotomia. Na verdade, a leitura desses padrões, né, vamos dizer assim, de localização, etc., vão estar o tempo todo alimentando essas redes em movimento aqui, em alta, né, vamos dizer assim, alta frequência, vamos chamar assim, que é um termo que o Mike Barth tem usado. Tá bom? Eu acho que eu iria por aí, Tereza. Eu precisaria mais informação sobre essa questão de agregação, sedimentação, mas eu acho que sim, é necessário convergir, Tereza, é necessário, e nós temos que... Em outro momento. Mas obrigada. Obrigado a ti. Samira. Parabéns, Vinícius, a pesquisa é fascinante, então tá de ficar horas pensando em cada um daqueles mapas. Eu queria fazer uma pergunta primeiro sobre conceito, assim, você falou quando estava falando do sharing, você falou de desejo locacional, fiquei pensando o que atravessa aí sociologia, psicanálise, enfim. Outra coisa que quando você estava falando lá do slide do Frederico de Holanda, você falou de complexidade da rede, né? Você deu o exemplo da favela de São Paulo, também fiquei pensando o que é a complexidade. E logo depois eu fiquei pensando sobre atravessamento cultural. E aí, por fim, eu queria saber se existe no estado da arte referências de autores que suportam umas leituras subjetivas desses mapas, assim, umas leituras mais nuançadas, assim, inclusive para incorporar esses atravessamentos da cultura. Certo. Então, eu posso ilustrar... Bom, deixa eu iniciar pelo início, né? Desejo locacional. Eu posso compartilhar a tela e mostrar para vocês Schelling de novo. Vamos lá, rapidamente. Então, essa questão da preferência... Eu falei desejo, mas a literatura usa, na verdade, o termo... Isso pode ser usado, mas o termo geralmente usado, mais rigoroso, talvez, seja o termo preferência, né? Preferência locacional. E aí vocês estão vendo ali esse modelo... Quem trouxe isso... Na verdade, acho que isso está embutido lá, de certa forma, desde a escola de Chicago, mas o Schelling, nos anos 60, traz essa ideia de que as pessoas, elas têm, vamos dizer assim, desejos no sentido de se localizar em relação a outros grupos sociais e claro que quem tem a renda, né, quem tem a renda para conseguir escolher a localização, então a gente está falando, né, aí tem que ver o contexto, quer dizer, um contexto como o nosso, o percentual da população que consegue escolher a localização é um percentual realmente muito pequeno da população, ou um percentual, ou vamos dizer assim, uma parte talvez minoritária.
enquanto que a maioria de nós, vamos dizer assim, se localiza onde consegue pagar, né, quer dizer assim, e aí acaba, inclusive, enfrentando desvantagens locacionais e atritos sempre, né, continuamente. Então, eu acho que a ideia de preferência locacional para o Schelling é essa, quer dizer, imaginando um cenário onde isso é um cenário, de novo, é um modelo, né, é uma redução da realidade que permite testar o que acontece se, né, certas condições forem encontradas. Então, por exemplo, supondo que cada pessoa, cada um de nós, cada morador pudesse escolher os seus vizinhos, eu quisesse morar, como eu falei aí, perto de outros professores, mas eu não quero me segregar, eu só quero que 30% das pessoas aqui, dos meus vizinhos, sejam professores como eu, né? Ainda assim, para satisfazer essa preferência, só um padrão segregado, global, geral, poderia satisfazer essas tendências individuais. E é isso que o Schelling chama de consequências não intencionais, consequências de larga escala, né, não intencionais de ações individuais e intencionais. Ou seja, eu quero morar perto de outros professores, mas eu não quero que a cidade seja segregada. Agora, se para atender essa minha intenção, acaba desencadeando um cenário global que eu não queria, mas acontece, vamos dizer assim, né, ele acaba sendo estruturado dessa maneira. Então, isso mostra que isso pode acontecer, certamente, para quem tem mais renda, por exemplo. Tipo assim, eu sou um cara com grana, quero morar perto de gente que tem grana. Entende? Eu sou empresário, quero morar perto de empresário. Enfim, as pessoas têm desejos, né, de homofilia nas suas redes. Isso não é uma coisa que... essas tendências de homofilia, elas atravessam a natureza humana, vamos dizer assim. Eu não quero aqui justificar nada, eu só estou dizendo que nós temos desde, tipo assim, eu torço para o Flamengo, quero interagir com flamenguistas. Entende? Aí, em sociedades, vamos dizer assim, desiguais, né, como é o nosso caso, que altamente desiguais, essas preferências ganham proporções patológicas, vamos dizer assim, né, que vão levar a padrões de fortíssima segregação. Mas o Schelling mostra que mesmo um temperinho aí, do tipo assim, o professor que quer morar perto, entende? Pode desencadear essas forças. Então, acho que é nesse sentido, assim, são preferências locacionais que a teoria econômica, né, de economia urbana, economia espacial, vai olhar para esse tipo de conceito, né? E isso, de fato, impacta, sobretudo para as elites, né? Bem, eu espero que isso tenha ficado um pouco mais claro. A questão de complexidade da rede social, eu não falei assim, né, de maneira super explícita o que diabos é isso, mas eu mencionei esses diagramas aí que mostram o tamanho das redes, né, de redes sociais pessoais, do trabalho da Mirella Furtado. E então o tamanho também tem uma correlação provável com diversidade. Essas coisas vão tender a caminhar juntas. Eu aumento o tamanho, eu tendo a também aumentar a diversidade, ainda que como probabilidade, quer dizer, isso não seja uma lei, né? Ninguém está falando aqui de uma lei absoluta, mas de tendências. Então a chance de aumentar a diversidade, quando eu conheço mais gente, também tende a aumentar. Então, basicamente é isso. Complexidade na rede social significa a diversidade e o tamanho da minha rede, tá? Então, a rede de uma pessoa de renda mais alta tende a ser mais complexa do que a rede de uma pessoa de menor renda. Isso é um trabalho que quem encontrou isso foi, no Brasil, foi Eduardo Marques, tá? Ele entrevistou 210 pessoas, se não me engano, em São Paulo, e outras 2 ou 3 centenas em Salvador, em 2010, 2012, 2015, ele publicou esses trabalhos, e ele encontrou exatamente esse padrão que Mirella encontrou em 30 estudantes que ela entrevistou na UF, né, que é o trabalho da Mirella, focado em estudantes, ecoa demais o trabalho do Eduardo Marques para centenas de pessoas de renda baixa e de classe média. Ele usou grupos, ele entrevistou 180, se a minha memória me serve, 180 pessoas de menor renda em São Paulo e 30 como grupo de controle de classe média, tá, de renda média. E aí confrontou e corrobora e converge bastante com esse achado da Mirella aí, e dos nossos achados também, né, porque a gente também encontrou aí um grau de diversidade nessas redes que, deixa eu ver, cadê aqui o não, encontrou
tipo assim, mesmo com a nossa pesquisa, que foi muito mais modesta nessa investigação de rede pessoal, né, a gente pediu só 10 nomes, o Eduardo pede 50, 60 nomes, a Mirella pediu por aí também. E ainda assim a gente encontrou, assim, traços dessa diferença de complexidade, ou a gente chamou aqui de diversidade nas redes sociais, certo? Agora, sim, a questão de rede de leituras subjetivas. Eu não usaria o termo mais nuançadas, porque tem bastante nuance nessas leituras mais sistêmicas também. Então, eu diria que, mas é evidentemente importante, né, tratar dessas leituras mais subjetivas, é absolutamente importante. É o que a gente fez, ou está fazendo agora nessa pesquisa, com a Maria Fison, Camila Carvalho e Yasmin Couto, aqui entrevistando as pessoas, perguntando, né, da experiência que as pessoas têm em relação à percepção que as pessoas têm sobre a causa da segregação, ou seja, se é motivada por renda, se é motivada por cor, ou por orientação sexual, ou política, ou por religião. Então, a gente, de fato, montou aquela survey, foi uma survey online, a gente não pôde ir a campo entrevistar ninguém por causa da pandemia, mas a gente tem esse trabalho, tá? E o estado da arte disso, nós vamos ter que encaminhar links aí sobre essas leituras, mas, por exemplo, Thomas Malutas, na Grécia, certo? São os trabalhos que vão fazer esse tipo de leitura também por entrevistas. Tem um monte de gente fazendo essa abordagem agora sobre microsegregação e segregação vertical, tá? Então, Samira, eu espero ter sido minimamente ok aí. Professor Pedro. Pedro está sem som. Não, Yasmin, pode chamar Rossana, eu abaixei minha mão aqui, porque eu acho que é legal dar voz às outras pessoas, depois eu fustigo o Vinícius em outra ocasião. Tá bem. Professora Rossana. Oi, gente, boa tarde a todos e todos. Muito bom ver a apresentação e a pesquisa do Vinícius. Parabéns, Vinícius. Oi, tudo bem? Ela está ouvindo não, né? Você está com o fone. Então, Vinícius, eu acho muito legal, assim, conhecer mais de perto o seu trabalho, que me provocou várias reflexões também, até de perceber alguns pontos de contato, assim, com a minha pesquisa. Mas eu vou trazer alguns comentários, assim, de início, que eu acho que, como tem alguns alunos do mestrado aqui, que eu acho que pode ajudar do ponto de vista da percepção mesmo, da articulação de métodos e técnicas e tal. E é interessante porque você conseguiu trazer algumas evidências, assim, a partir de variáveis que, por exemplo, na minha pesquisa, que tem uma perspectiva mais qualitativa de observação participante, de entrevista, eu já tenho diagnosticado, né? Então, tipo, algumas pesquisas que eu realizei já há mais ou menos, sei lá, talvez 15 anos atrás, assim, em favelas que são em morros, né? A população mais pobre e negra, né? Sobretudo também mulheres que moram mais nas partes mais altas por conta da própria história da ocupação das favelas, né? Então, não só também só esse perfil, mas sobretudo os idosos, né? E aí tem uma questão da locomoção que fica bastante prejudicada para essas pessoas, né? Porque foi uma estratégia mesmo de resistência, né? No primeiro momento, ocupar as áreas mais altas, e aí, enfim, e aí ali permanecem, né? Uma outra questão também que eu achei interessante essa perspectiva de observar o aspecto renda, né, na forma como se desloca pela cidade. Eu fiz uma pesquisa na época do doutorado, onde eu entrevistei algumas diaristas e empregadas domésticas, e aí não só a partir da percepção delas, né, mas também da observação que eu já vinha fazendo, e elas reforçavam, né, o quanto que elas, sobretudo considerando o bairro onde elas moravam, a cidade da região metropolitana que elas moravam, elas tinham a percepção que elas circulavam mais por serem diaristas ou empregadas domésticas, e em comparação aos seus patrões e patroas, o quanto que elas conheciam mais o Rio de Janeiro, né? E aí tem até um artigo que eu publiquei, também tem uma versão em inglês também, que é Corpos que Chegam, que Vão e que Ficam.
quem tiver interesse, foi numa chamada daquele documentário do Mascarol Domésticas, que eu acabei fazendo esse artigo. E aí a minha provocação vai nesse sentido, né? Você falou de orientação sexual, de renda e tal, e eu senti falta da perspectiva da identidade de gênero no seu trabalho, né? Porque eu acho que quando a gente bota isso, eu acho que dá aí provavelmente outros resultados, né? Porque aí também tem a vida reprodutiva das mulheres, né? Não só a vida produtiva das pessoas, mas a reprodução social da vida acaba impondo formas de circulação numa microescala e numa macroescala bem diferente, né? Eu tenho feito também essa discussão sobre segregação, de trazer uma outra dimensão do debate da segregação a partir da experiência cotidiana das mulheres. Então, eu trouxe esse primeiro comentário para os alunos perceberem que vocês, com pesquisas diferentes, com perspectivas diferentes e abordagens, podem ter resultados muito semelhantes, muito semelhantes. E essa pergunta, assim, por que vocês escolheram a orientação sexual e não a questão, né, a identidade de gênero? Ou até sexo, né? Os dados do... Tá, excelente, assim, deixa eu... então é isso, quer dizer, primeiro percebam isso que Rossana apontou de novo ao final do comentário, as convergências usando métodos inteiramente distintos, né? Então, essa leitura do teu artigo, da percepção de diaristas, de que elas circulam mais em comparação com os patrões. Vê se não é vamos dizer assim, se não corrobora, vamos dizer, com esses achados aqui que vão para caminhos. Primeiro entrevistam pessoas em Niterói, outra usa dado de Twitter no Rio de Janeiro, depois entrevista pessoas em survey no Rio de Janeiro, 600 e tantas pessoas. Então, assim, a gente fez outras pesquisas também que eu não pude mostrar, de jeito nenhum. Por exemplo, a gente olhou para Minha Casa Minha Vida. Foram 300 entrevistados no Minha Casa Minha Vida, também corroborando muito esses achados. Aí foram entrevistas mesmo, né, presenciais. Aí, nessa pesquisa, nós conseguimos olhar para gênero, e a gente tem um trabalho que nós temos dados sobre gênero, que eu não pude mostrar de fato, e para um artigo, né, que na verdade também a gente acabou não publicando, a gente lançou o artigo, mas acabou não publicando por pura falta de tempo. Mas sim, gênero é absolutamente central nessa questão toda. E é difícil um único grupo de pesquisa exaurir tudo isso, né? É muito difícil, porque demanda isso, anos e anos pesquisando, mas tem toda a razão, gênero é central. Nós temos, inclusive, mestrandas e mestrandos, sobretudo mestrandas olhando para gênero, espaço público no nosso programa, né? E o teu envolvimento tem também acontecido nesses últimos anos com isso. Essa questão da idade que tu falasse é importante, né? Então, há muito o que fazer em pesquisa, é a minha conclusão, né, Rossana? Assim, muito fazer em pesquisa, e esse tema, como há tantos temas que precisam de pesquisa e de pesquisadores, portanto, engajados. E para conseguir construir essa leitura diversa, experimentar com métodos, complementar esses métodos. Eu vejo grande complementaridade entre métodos que parecem incompatíveis. Eles podem comunicar muito quando a gente confronta, tenta convergir, tenta construir métodos híbridos, por exemplo. Enfim, tem as possibilidades de pesquisa, isso tem que ficar claro aqui, a partir da questão que Rossana colocou. As possibilidades de pesquisa são enormes. Essa combinatória está totalmente do nosso lado e aberta, né? Então a criatividade está escancarada para quem quiser pesquisar. Então vocês são totalmente bem-vindos, que bom que a gente tem os mestrandas e mestrandos conosco aí. Tá bom? Não sei se eu satisfiz na explicação, mas enfim, em suma, tens razão, precisa diversificar e incluir métodos complementares. O trabalho tem um fôlego absurdo, Vinícius, mas é porque eu achei curioso, assim, trazer a questão da orientação sexual e não ter trazido a questão de gênero, por isso que eu fiz essa pergunta. Rossana, eu confesso que me escapou dos nossos autores, deveria ter incluído, escapou. Vou ver com a Maria Fison, minha coautora que está aí, Yasmin Couto, se a gente tem o dado lá, eu acho que tem, né, Maria? Acho que tem o dado. Então, ainda há tempo, a gente está começando.
Maravilha. Oi. E um grupo Oi. cheio de mulheres, né? Posso fazer uma observação? Sim. Na verdade, existe uma opção em aberto nessa pergunta do questionário. A gente botou essas opções por um conjunto de motivos, inclusive devido a outras pesquisas em outros lugares, mas existe uma opção outros em que a pessoa podia incluir o que ela quisesse. Existem algumas respostas de gênero, mas são bem poucas, na verdade. A percepção, de maneira geral, é bem baixa. E existe uma questão que, quando você põe entre as opções, existe o risco de bias, porque você informa a pessoa, de certa forma, o que você está esperando. Então, teve uma certa discussão em cima disso. Como no momento a gente estava discutindo muito uma questão micro dentro dos edifícios, isso acabou não sendo, digamos, uma das principais questões, por causa de outros dados, entendeu? Mas existe, a gente teve uma baixa resposta nesse aspecto, mas teve. Só isso. Pois é, como a gente estava preocupado com essa questão vertical, de fato a questão do gênero nos escapou, mas acho que vale a pena, Rosana tem razão, vale a pena olhar. Mas nós temos dados certamente sobre gêneros em outras pesquisas que a gente precisa explorar. Eu só não consegui ainda musculatura, porque renda, para mim, é tão gigante e ainda tanto a fazer. A questão racial também entrou com a Camila Carvalho, olha muito para isso, doutoranda. Então a gente começou a construir mais aí, mas tem toda a razão. Vamos ver mais alguém? Encerrou as inscrições, professor. Certo. Então, muito obrigada, professor Vinícius, a apresentação foi incrível, obrigada a todos pela presença. Semana que vem nós temos aí a mestranda Yasmin Couto, apresentando Forma Urbana e Presa Habitacional, Sistemas Econômicos e Espaciais em Interação. Palmas para o professor Vinícius e até semana que vem. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo interesse, né, e presença, pelas ótimas perguntas que vocês colocaram. E muito bom, né, poder trocar ideia aqui. A gente convida mais e mais pessoas. A gente está com um calendário super cheio esse ano, mas ainda tem vagas em novembro e dezembro, tá? Então, por favor, vão ser muito bem-vindos. E é isso, até semana que vem. Cuidem-se muito aí, tá? Tchauzinho. Tchau, gente. Bom fim de semana.